Seja bem-vindo, explorador do passado! Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelas ruas empoeiradas e pelos majestosos monumentos da Roma Antiga. Prepare-se para descobrir curiosidades que vão além dos livros de história, revelando segredos intrigantes dessa civilização milenar. O Coliseu Romano. Começaremos nossa jornada no coração da Roma Antiga, o grandioso Coliseu. Também conhecido como Anfiteatro Flaviano, foi construído no coração de Roma e inaugurado em 80 d.C. pelo imperador Vespasiano. Sua construção foi concluída por seu filho Tito e mais tarde modificado por Domiciano. Este magnífico anfiteatro tornou-se o palco de espetáculos épicos que envolviam gladiadores, animais selvagens e até batalhas navais. A palavra ousadia define esse antigo império. A arquitetura do Coliseu é verdadeiramente impressionante. Com capacidade para mais de 50 mil espectadores, o anfiteatro possuía 3 níveis de arquibancadas e uma complexa rede de corredores subterrâneos, onde animais, gladiadores e cenários podiam ser movidos para a arena de forma dramática. Era um verdadeiro centro de entretenimento para os romanos, onde cidadãos de todas as classes sociais se reuniam para testemunhar a grandiosidade desses eventos. Se você já teve a oportunidade de visitar o Coliseu ou se sonha em fazê-lo, compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários. O papel das mulheres. Vamos desafiar as concepções tradicionais e explorar o papel surpreendentemente diversificado das mulheres na Roma Antiga. Durante esse período repleto de grandiosidade e complexidade, a sociedade era estruturada de forma patriarcal. Para compreender o papel das mulheres, precisamos nos aprofundar nesse contexto histórico. As mulheres romanas eram fundamentais na educação, moldando o caráter e as habilidades dos futuros cidadãos. Sua influência se estendia ao âmbito doméstico, onde suas habilidades eram vitais. Além do lar, as mulheres romanas desempenhavam um papel vital nos rituais religiosos. O culto doméstico era uma responsabilidade crucial, e as mulheres eram as guardiãs dessas práticas. Rede de estradas. As vias romanas foram fundamentais para a expansão do Império Romano, conectando regiões distantes e facilitando o comércio e a mobilidade. Os romanos eram engenheiros incríveis. Suas estradas eram conhecidas pela durabilidade e eficiência, construídas com técnicas que resistem até hoje. Um exemplo notável é a Via Ápia, que ligava Roma a Brindisi, facilitando o transporte de tropas e mercadorias. Essas estradas não eram apenas isoladas, mas parte de uma rede complexa que conectava todas as partes do império. Essas redes eram essenciais para o comércio, a comunicação rápida e até mesmo para o deslocamento rápido das legiões romanas em momentos críticos. Mesmo após o declínio do Império Romano, suas estradas continuaram a ser usadas e adaptadas ao longo da história. Mitologia romana. Ao contrário da mitologia grega, que muitos de nós já conhecemos, a mitologia romana possui suas próprias características e peculiaridades. Os deuses mais importantes da mitologia romana eram Júpiter, o rei dos deuses, Juno, a rainha, e Marte, o deus da guerra. A mitologia romana está repleta de mitos envolventes, que nos transportam para uma era de aventuras e intrigas. Um dos mitos mais conhecidos é o de Rômulo e Remo, os irmãos que, segundo a lenda, foram os fundadores de Roma. Além de serem histórias fascinantes, os mitos romanos tiveram um impacto significativo na cultura da época. É possível ver como essas narrativas influenciaram a arte, a arquitetura e até mesmo as práticas religiosas dos romanos. É interessante notar como a mitologia romana se relaciona com a mitologia grega. Muitos de seus deuses têm equivalentes gregos, embora com características distintas. Aquedutos romanos. Os aquedutos romanos foram construídos durante o auge do Império Romano, entre os séculos 3 a.C. e 3 d.C. Essas estruturas não eram apenas canais para transportar água, mas verdadeiras obras-primas que combinavam funcionalidade e estética.
A engenharia por trás dos aquedutos romanos era extraordinária e baseada em sólidos princípios de física e matemática. Os arcos, peças-chave dessas estruturas, distribuíam o peso de maneira eficiente, permitindo a construção de longos canais, sem o uso de muitos suportes adicionais. A técnica de construção usando argamassa garantia uma sólida ligação entre as peças, tornando as estruturas resistentes e duradouras. O legado dos aquedutos romanos é sentido até os dias de hoje. Muitos foram adaptados e continuam a fornecer água para comunidades modernas. Essas estruturas são testemunhas silenciosas da habilidade técnica dos romanos e da durabilidade de suas construções. Higiene e banhos públicos. Antes de mergulharmos nos banhos públicos, é crucial entender como a higiene era valorizada na sociedade romana antiga. Os romanos consideravam a limpeza pessoal uma parte vital de seu dia a dia. Eles consideravam a higiene uma manifestação de civilidade e, para isso, utilizavam métodos peculiares, como o uso generoso de azeite combinado com a ação de estrigil. Eles aplicavam diariamente azeite em seus corpos, para em seguida usar a estrigil para remover sujidades e células mortas da pele. Era um ritual que transcendia a mera limpeza. Era uma prática cultural profundamente enraizada. Nos banhos romanos, a higiene ia além da limpeza, era também uma oportunidade de socialização. Entrar nos banhos romanos era um ritual em si, com diferentes salas para diversas atividades. Desde massagens relaxantes até exercícios vigorosos, os banhos ofereciam uma variedade de opções para todos. Você sabia que alguns complexos de banhos incluíam bibliotecas, jardins e até mesmo lojas? Os complexos de banhos eram verdadeiras maravilhas arquitetônicas, com áreas distintas dedicadas a diversas atividades. Desde o momento em que você cruzava a entrada, era imerso em um ambiente projetado para proporcionar não apenas limpeza, mas uma experiência completa de bem-estar. Tesouros de Pompeia. O que torna Pompeia tão fascinante é a forma como foi preservada. Imagine-se caminhando pelas mesmas ruas que os romanos percorriam há séculos, apenas para serem surpreendidos pela fúria do Vesúvio. A camada de cinzas não apenas soterrou a cidade, mas também a manteve como uma cápsula do tempo, revelando nuances impressionantes da vida romana. Enquanto percorremos as ruínas de Pompeia, é impossível não se maravilhar com a engenhosidade dos romanos. Desde complexos sistemas de água até arquitetura urbanística avançada, cada pedra conta uma história única. Que tal falarmos das obras de arte encontradas nas casas pompeianas? Pinturas e mosaicos que não só decoravam, mas também contavam histórias e revelavam os gostos estéticos da época. Ao adentrar nas residências, descobrimos utensílios domésticos, móveis e até mesmo restos de alimentos. É como se pudéssemos espiar diretamente para a vida cotidiana dos habitantes de Pompeia. Descendentes. A questão de quem são os atuais descendentes dos antigos romanos é complexa. Os romanos antigos deixaram um impacto significativo na história e na cultura, e muitas populações modernas podem ter alguma ligação genética, cultural ou histórica com eles. Algumas regiões onde se argumenta que há uma continuidade cultural ou genética com os antigos romanos incluem Itália, Península Ibérica, França, Romênia e o Mediterrâneo Oriental. No entanto, é essencial entender que o tempo transcorrido desde o período romano é vasto, e as populações modernas são o resultado de uma mistura complexa de influências genéticas e culturais ao longo dos séculos. Antes de encerrarmos, gostaria de convidar vocês a refletirem sobre como a história romana pode nos ensinar lições valiosas. A queda do Império Romano nos lembra da importância da estabilidade política, econômica e social. Ao mesmo tempo que a sua duradoura influência nos incentiva a valorizar e preservar nossa própria herança cultural, quero agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. É sempre um prazer compartilhar conhecimento e explorar juntos os mistérios e curiosidades do nosso planeta. Se tiverem sugestões para futuros vídeos, deixem nos comentários.
Até a próxima, pessoal!